Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como a inteligência artificial analisa uma planilha de dados. Então deixa seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito para saber se você gosta desse tipo de vídeo aqui. Eu vou compartilhar a minha tela e vou mostrar para você o ChatGPT, que é a inteligência artificial mais famosa, a mais conhecida e que dentro tem um módulo que faz análise de dados. Esse ChatGPT ele é exclusivo da conta paga. Em um outro vídeo eu mostro para você como fazer com a conta gratuita. Então se você tem a conta paga, vai abrir várias GPTs aqui para você escolher. E um específico para análise de dados é esse Data Analyst. Eu vou clicar aqui, vai abrir essa página aqui em branco para mim. E a partir daqui eu vou fazer o upload de um conjunto de dados, de uma planilha qualquer. E a gente vai começar a analisar esses dados com a ajuda dessa inteligência artificial. Para isso basta você vir aqui embaixo, clicar nesse clipe. Vir aqui escolher o seu conjunto de dados. Então eu vou escolher o meu conjunto de dados OLX Car Dataset. Enquanto ele carrega aqui, eu posso começar a conversar com o chat, ou seja, eu posso dar comandos para ele analise esses dados para mim, que é a forma base com a qual você interage com a inteligência artificial. Depois que o conjunto de dados aqui foi submetido, a gente vai fazer alguns comandos, como por exemplo, faça uma análise de dados descritiva. Somente isso aqui, faça uma análise de dados descritiva. O que vai acontecer? O ChatGPT ele vai analisar os dados, ou seja, ele vai seguir esse comando, mas também ele vai descrever o que exatamente ele vai fazer. Então ele descreve o plano de ação dele, digamos assim, Então vamos observar aqui, ó. Ele disse o seguinte: para realizar uma análise de dados descritiva do arquivo CSV que você forneceu, começarei abrindo o arquivo para entender a sua estrutura e o tipo de dados que contém. Depois poderei fornecer estatísticas descritivas como média, mediana, desvio padrão, além da observação sobre a distribuição dos dados, valores faltantes e outros aspectos relevantes. Vamos começar abrindo e visualizando os primeiros registros do arquivo para entender melhor os dados. O conjunto de dados contém. Aí o que ele faz? Para cada linha, ele analisa o tipo da coluna e ele faz uma inferência sobre o que é aquela coluna. Então, por exemplo, ele identificou que o Ed ID é uma coluna de identificação do anúncio, que o Car Name é o nome do carro, que o Make é a marca do carro, que o Model é o modelo do carro e assim por diante. Então ele faz aqui uma inferência, sobre o que é cada coluna, que tipo de informação cada coluna ela armazena. Depois disso, ele faz uma análise descritiva aqui. Então ele pega algumas colunas, ele mostra aqui, qual que ele vai fazer. Então Year, Kilometers Driven, Price, Make, Model. E para cada uma dessas colunas, dependendo do tipo de dado que elas contêm, ele vai fazer uma análise descritiva. Então, por exemplo, quando é uma coluna numérica, ele vai colocar média, mediana, desvio padrão, que são ferramentas da estatística para você resumir um conjunto de dados quando esses dados eles são numéricos. Quando os dados eles são categóricos, eles têm um outro conjunto de ferramentas também. Lembrando que esse conjunto de dados aqui é um conjunto de dados da OLX, que é uma empresa onde você pode publicar coisas para vender. Nesse caso aqui, são carros que estão à venda nesse site. A OLX, essa OLX aqui é do Paquistão. Então, teve uma pessoa que fez a raspagem dos dados da OLX do Paquistão, disponibilizou esses dados publicamente na internet, e a gente está usando aqui para analisar. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dar uma olhada como que está a distribuição desses anúncios por ano de fabricação do carro. Faça um gráfico de barras mostrando a quantidade de anúncios de carros por ano de fabricação. Então, vou pedir para ele fazer esse gráfico, um gráfico de barras, onde cada barra representa a quantidade de anúncio. E o eixo X é o ano de fabricação. Então, a gente vai ter ali uma visão dessa distribuição, para a gente saber se tem carros mais velhos, carros mais novos, carros ali de meia idade, se tem algum tipo de crescimento em relação a qual é o ano que tem mais carros, para vender na OLX e assim por diante. Então, olha só que ele retornou aqui, ó. A gente tem em 2000, no ano 2000, a gente tem mais ou menos 100 anúncios. Significa que essa foto que foi tirada, existem mais ou menos 100 anúncios no qual o carro tem o ano de fabricação 2000. Então, olha só que legal esse gráfico aqui. Você tem ali 2000 a 2002, tem alguns carros com mais aí de 20 anos de idade. Depois você tem um aumento crescente de carros que foram fabricados desde 2003 até 2007. E depois uma queda em 2008 e 2009. E aí uma das coisas que a gente poderia analisar é por que aconteceu essa queda, Por que existem hoje, em 2024,
poucos carros cujo ano de fabricação é 2008 e 2009 à venda. Será que os carros produzidos nesse ano foram em menor volume? Ou será que foram muito caros? Ou eles são muito bons que as pessoas não estão vendendo ele hoje? Então, qual é a explicação desses 2 anos aqui? Porque depois a gente tem uma crescente novamente, né, com relação aos anúncios do carro fabricados aí de 2010 a 2018 e depois uma queda em 2019, 2020. Então, olha só, a cada 10 anos a gente tem uma queda, né? Não é interessante isso, cara? Isso a gente deveria investigar, né? Por que tem essa queda aqui a cada 10 anos? Será que é sazonalidade? Será que os carros a cada 10 anos eles acontece alguma coisa que faz com que as pessoas não vendam eles e, portanto, não tem anúncios de venda aqui? Interessante isso. Vamos fazer uma análise descritiva a partir disso aqui. Eu quero saber como que está distribuído pelas marcas. Então, por exemplo, 2000 aqui. Eu tenho mais ou menos 100 anúncios de carros fabricados no ano de 2000. Mas quem foram as montadoras? Quem foram as marcas que construíram esses carros em 2000? Em 2001, em 2002, em 2003, em 2004 e assim por diante. Então vamos pedir para o chat aqui, para a inteligência artificial, fazer uma distribuição, né, da quantidade de anúncios por marca. Para a gente ter uma ideia se teve marcas que aumentaram, diminuíram, se elas cresceram e assim por diante. Então vou vir aqui no prompt e vou escrever: faça um gráfico de barras empilhadas mostrando a distribuição percentual dos anúncios de carros por ou pela marca. Eu vou colocar aqui assim, ó, coluna make, tá? Só para ele saber, para ter uma referência, né? A coluna make aqui, ó, marca do carro. Eu posso colocar também pela marca do carro. No eixo X, coloque o ano de fabricação do carro. Use cores que se destacam entre si para facilitar a visualização. E aí eu vou pedir para ele fazer esse gráfico de barras empilhadas aqui. Olha só que legal, ó. Ele mostrou então a distribuição percentual dos anúncios de carros por marca e ano de fabricação. Então a gente tem aqui, né, o Changan, Chevrolet, né, o Fan, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Suzuki e Toyota, que são marcas comuns lá nessa região então do Paquistão. E aqui a gente tem alguns gráficos. Eu vou pedir para ele trocar a cor para ficar mais fácil. Troque a cor do gráfico anterior por cores mais distintas entre si, representando melhor cada marca de carro. Vamos dar uma olhada aqui o que ele fez, ó. Ele desenhou o mesmo gráfico, só que agora com outras cores. Agora a gente consegue ver mais claramente. Olha só que bacana, ó. A partir do ano 2000 aqui, a gente tem essas barras com cores. Como que a gente analisa esse gráfico de barra empilhada? A gente olha se o tamanho das barras empilhadas ao longo do tempo ele vem aumentando ou vem diminuindo. Então olha só que bacana. Quando você olha aqui na barra de 2000, né, a gente tem a barrinha verde, que é relacionado a esse Daihatsu, que eu acho que é assim que pronuncia a marca lá. Você pode prestar atenção que ela vai aumentando ao longo do tempo, até pelo menos 2014, depois diminui. Significa que os carros que estão lá na OLX hoje para venda, eles têm um ano de fabricação que foi crescendo, e quanto mais o ano foi progredindo, mais anúncios dessa mesma montadora a gente teve, por exemplo. Mesma coisa acontece aqui com a Honda, tá vendo? Agora olha só que interessante esse marrom aqui que é a Hyundai. No ano 2000 a gente tinha quase 20% dos anúncios desse ano da marca Hyundai. Conforme os anos foram passando, você vê que foi diminuindo aqui, até chegar mais ou menos em 2009. De 2009 para frente, a gente não tem nenhum carro que foi montado, né, foi construído pela Hyundai. Isso levanta algumas hipóteses, né? Por que as pessoas não estão vendendo mais carros Hyundai que foram fabricados a partir do ano 2010? Será que a empresa saiu do país? Será que os carros ficaram bons o suficiente para que eles não sejam vendidos? Né? Então, o que aconteceu aqui? Outra coisa interessante também é essa marca da Toyota. Então, tá vendo? Ó, você tem a marca Toyota aqui. E aí a Toyota ela começa bem tímida a partir do ano 2000. E depois vai aumentando aqui, né? Você vê que vai aumentando a distribuição de carros fabricados naquele ano para venda na OLX da Toyota.
e vai crescendo aqui. Então a Toyota, a gente não tem muitos carros fabricados no ano de 2000 até mais ou menos, sei lá, 2003. A partir de 2003, os carros que foram fabricados, 2004, 2005 e assim por diante, começaram a ser vendidos na OLX aí depois de quase 20 anos, né? Então isso também é um insight que a gente pode levar e um ponto de investigação também. Se a gente quiser também um pouco se aprofundar com a ajuda da inteligência artificial, a gente pode pedir para ela também analisar esse gráfico. Então eu posso pedir assim, ó. Faça uma análise do gráfico anterior, mostrando quais foram as marcas que mais aumentaram e as que mais diminuíram o seu percentual de anúncios entre os anos de... A gente pode pegar aqui, os anos de 2000 e vamos pegar até mais ou menos 2010, tá? E 2010. Aí o que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai olhar os dados e ela vai fazer alguns cálculos para a gente entender como que está essa distribuição dos anúncios dos carros por marca nesse período de tempo. E por que é legal isso? Porque com isso a gente consegue entender se a nossa análise visual ela foi bem feita, né? Então, será que quando eu analisei aqui, eu consegui realmente identificar os insights ou os pontos que eram necessários nesse gráfico? Então, a inteligência artificial ela pode ajudar a gente também a meio que confirmar aquilo que a gente estava suspeitando, né? Então, olha só. A análise do gráfico entre os anos de 2000 e 2010 mostra as seguintes tendências para as marcas de carro. Marcas com maior aumento percentual de anúncios. Então, você tem Toyota, Suzuki e a Daihatsu aqui, né? A Toyota, aproximadamente 23%. Então, se a gente olhar a Toyota aqui, que é a cor azul claro, tem um crescimento muito grande mesmo, ó. 2000 quase não tinha o azul claro mais em cima aqui. Depois vai aumentando até 2010. Então, 22% de aumento ao longo desses 10 anos, né? Ou seja, carros que foram produzidos ao longo de 2010 e 2010 foram cada vez mais sendo anunciados no site para vendas. E aí levanta a pergunta, por quê? Né? Porque os carros começaram a dar muito problema? Porque as pessoas não querem mais usar o carro por algum motivo? Será que é algum problema generalizado na marca? Então isso levanta questões para a gente, tá? Mesma coisa acontece com diminuição. Então você tem Hyundai, Kia, Mercedes, Honda, Mitsubishi. E aí a maior diminuição aqui é da Hyundai, né? Então se olhar a Hyundai, que é esse marrom, realmente tem uma participação aí de 20% em 2000 e depois vai diminuindo, né? O tamanho da barra vai diminuindo ao longo do tempo até 2009, quando é bem pequenininho. E aí de 2010 para frente a gente não tem mais carros fabricados nesse período à venda na OLX hoje. E por que será? Será que a montadora saiu do país? Será que pararam de vender os carros? Será que ela sofreu uma fusão com outra, né, montadora? O que aconteceu para essa marca ter desaparecido do país a partir de 2010? Então são hipóteses muito legais que a gente pode levantar aqui. Então esse é um tipo de descrição. E aí outra coisa que a gente pode fazer aqui também bem legal, a gente pode ver como que o preço médio do carro ele foi crescendo, foi diminuindo ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu posso pedir para o ChatGPT fazer assim, ó. Faça um gráfico de linhas, um gráfico de barras no eixo de esquerdo, mostrando a quantidade de anúncios de carro por ano de fabricação. E no eixo direito, faça um gráfico de linha mostrando o preço médio dos carros anunciados por ano. Por ano de fabricação, por ano de fabricação. Então, o que a gente pode entender aqui, como é que esse preço médio do carro foi evoluindo. Olha só que legal como ficou esse gráfico. A gente tem aqui o ano de fabricação e a quantidade de anúncios por carros, né, pelo ano de fabricação, igual ao primeiro gráfico que a gente fez, para a gente entender a visão geral, mas agora no eixo da direita a gente tem o preço médio. Então, o preço médio aqui dos carros. Antes de analisar esse gráfico, vamos pedir pro chat para ele excluir todos os anúncios antes de 2000, para tirar esse buraco daqui, tá? Então, vamos pedir para ele assim, ó.
Refaça o gráfico anterior, removendo todos os anúncios de carros cujo o ano de fabricação é inferior a 2000. Pronto, terminou aqui, agora ele escreveu tudo certinho, então não deu mais um problema. E aí ele fica perguntando se está dando certo, se não está dando certo, tá? Então olha só que legal, a gente tem agora a quantidade de anúncios, né, de fabricação dos carros aqui, do ano de fabricação dos carros. E aqui no eixo da direita a gente tem agora o preço médio. Então olha só que interessante isso aqui. Quando o gráfico de barras ele cai, a partir do ano 2009, 2010, o preço médio ele não diminui, né? O que significa que os carros vão ficando mais caros, né? Então os carros vão ficando mais caros à medida que o tempo vai passando. Então esse gráfico também é bem legal. E aí a gente começa a analisar um pouco do efeito desse preço ao longo do tempo nos carros, tá? E aí uma outra análise legal que a gente pode fazer é agrupar todos esses gráficos dentro de um dashboard para mostrar para alguém. E a gente pode pedir para a inteligência artificial fazer isso para a gente. Então eu vou escrever um comando para ele da seguinte forma: faça um script em Python para organizar os gráficos feitos até agora nessa análise. A organização dos gráficos será feita em um painel. Eu vou colocar aqui um painel de 3x2, 3 linhas por 2 colunas. Um painel de 3x2. E a ordem dos gráficos será a seguinte, tá? Então a primeira ordem vai ser assim, ó. Linha 1, coluna 1 e 2. Ou seja, na primeira linha, nas duas colunas, eu vou colocar o nosso primeiro gráfico, que é esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? E aí eu vou copiar aqui, ó, esse nome para que ele fique fácil para ele encontrar. Então, por exemplo, quantidade de anúncios de carros por ano de fabricação. Então eu vou colocar assim, ó, linha 1 em coluna 1 e 2. O gráfico será quantidade de anúncios de carros por ano de fabricação, certo? Depois, na linha 2 e na coluna 1, eu vou colocar o gráfico será. E aí eu vou colocar esse gráfico aqui, ó, que foi aquele segundo que a gente fez. Então eu vou colocar esse aqui primeiro. Embaixo dele eu vou colocar esse aqui, ó. Distribuição percentual dos anúncios de carros por marca e ano de fabricação, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar não duas colunas, eu vou colocar uma coluna só. Então vai ficar só 3 linhas, ó. Então esse aqui vai ser linha 1, coluna 1. Esse aqui vai ser linha 2, coluna 1. E aí, por fim, a gente vai colocar na linha 3, coluna 1. E aí, nessa linha 3 e coluna 1, o gráfico vai ser esse aqui, ó. Vai ser o gráfico será quantidade de anúncios e preço médio dos carros por ano de fabricação a partir de 2000. Eu vou pedir para ele fazer aqui. E aí ele vai criar para mim um código em Python que vai organizar esses gráficos segundo essa distribuição que a gente pediu para ele fazer. E aí qual que é a ideia? Você pode pegar esse código em Python, você copia, coloca ali no seu software de programação em Python, aí você dá um clique e você gera aquele gráfico automaticamente. Então, qual é a grande vantagem da inteligência artificial? Ela faz a parte operacional para você, mas observe que eu tenho que dar os comandos para ela. Eu tenho que pedir o que eu quero analisar. Por isso que a inteligência artificial ela vem como uma ferramenta para acelerar esse processo de análise, mas é você que tem que pedir para a inteligência artificial fazer as coisas. E para isso você tem que ter um conhecimento de análise descritiva, análise diagnóstica, análise prescritiva e análise preditiva para você ser um bom analista de dados
E agora, com a inteligência artificial como sua ferramenta, você vai conseguir fazer análises muito mais rápidas. Então, o seu tempo vai ser muito mais fazendo a gestão, por exemplo, de qual análise eu vou fazer, né, conversando com a inteligência artificial aqui para ela fazer para você, e não mais escrevendo os códigos. Tá? Então, esse é a grande vantagem da inteligência artificial. Não substitui o seu pensar, mas substitui a sua parte manual. E aí, ó, a gente tem os gráficos aqui, tá vendo? A gente tem aqui a quantidade de anúncios por ano de fabricação, temos a distribuição percentual dos anúncios do carro por marca e fabricação, e temos aqui a quantidade de anúncios de preço médio dos carros por ano de fabricação a partir de 2000. Aí você pode vir aqui no final, ele deixa uma setinha aqui, viu a análise, você clica e aqui está o código. Aí você pode selecionar tudo aqui e lá no seu editor de códigos favoritos, pode até copiar o código aqui, copia, cola, executa e aí você vai ter o dashboard pronto aqui para mostrar para o seu chefe.